Oi, gente, beleza? Tô aqui com o Ismael, que agora tô fazendo uma temporada aqui em Salvador. Primeiro, te agradeço por você ter aceito participar do Guardiã Armário, esse acervo das nossas histórias, né? Nossas narrativas. Então, muito obrigado. Prazer, amigo. Quando você aprendeu a ter fé? Fé. Ó, desde muito novo, assim, eu tenho esse contato com a fé e num lugar muito de normalidade, assim, né? Eu nasci numa família que tinha o espiritismo como esse lugar de norteador de vida, na verdade, né? Não só como uma religião. E por minha avó ser médium, minha avó descobriu a mediunidade dela com 8 anos de idade. Então, minha família, eu já nasci nesse lar espírita. Então, e minha avó, como eu falo, minha avó é médium no nível hard. Ela ouve, ela recebe espírito, ela vê, ela escreve, psicografa, faz tudo. Então, eu sempre vi isso muito de perto, né? Eu, meus primos, meu irmão. E então sempre foi nesse lugar de normalidade. Inclusive, quando eu cresço um pouco mais e começo a frequentar outras casas de outras pessoas, de amigos, e vejo que nem todo mundo tinha uma pessoa daquele jeito em casa, eu estranhei. Então, sempre foi nesse lugar, sabe? De fazer parte desse lugar comum para mim na minha vida. Mas você, então, se considera uma pessoa de muita fé, então, por conta desse Muita começo. Sim, desde sempre, sim, de muita fé. E aí, com o passar do tempo, né, essa fé ela foi criando outros braços e eu fui conhecendo outras religiões, outras que eu acho que se assemelham mais à minha existência. Então, como a sua referência veio de pequeno, você cresceu ao lado dessa sua avó? Conta um pouco para mim como é que foi a sua infância. Cresci. Ela é viva, inclusive, até hoje. Tem 90 anos, fez 90 anos em janeiro. E então, sou daqui de Salvador, né? Nasci no subúrbio ferroviário de Salvador, em Piripiri, no bairro de Piripiri. E num lugar complexo, Salvador é um lugar muito complexo, né? Porque é uma outra Salvador. O subúrbio ferroviário de Salvador é uma outra Salvador. Muito distante dessa Salvador central, essa Salvador mais popular, que a mídia divulga. Não é essa Salvador do circuito de carnaval, do circuito turístico. Você cresceu na sua casa, quem mais tinha ali com você? Na minha casa, né? Porque o subúrbio, né, é algo, as casas coladas umas nas outras, então eu queria ser uma casa grande e tal, mas colada uma na outra. E na minha casa, quando eu nasci, tinha minha mãe, meu pai e meu irmão. Meu pai saiu, separou de minha mãe quando eu tinha 6 anos. Foi e voltou assim durante um tempo, mas basicamente quando eu tinha 6 anos. Mas muito próximo tinha minha avó, que morava, minha avó, minha tia, um primo e um tio. Do lado de minha avó tinha uma outra tia, que morava ela e os filhos, e os primos no caso, e o marido. Então todo mundo muito perto ali, na Urbis. Era um conjunto que se chamava Urbis. Não sei porquê, o nome em inglês. E no Superferroviário, um lugar que existe até hoje. Minha mãe vendeu a casa tem pouco tempo, inclusive, porque a gente veio morar no centro para estudar, né, na adolescência. Sim. Mas a gente tem um carinho, um amor e lembranças muito boas. Mesmo o subúrbio sendo um lugar muito complicado de se viver, assim, por várias questões, principalmente pelo descaso político, enfim, da sociedade em geral. Dava pra brincar na rua naquela época? Dava. E você brincava com quem? Era mais com seus parentes ou amiguinhos da escola, amiguinhos da rua? Eu estudei um período lá no subúrbio, mas logo na infância eu fui estudar na Cidade Baixa, que é um pouco mais pro lado do centro. Um pouquinho, né? Tipo, logo quando acaba o subúrbio, começa a Cidade Baixa. Então eu estudei na Cidade Baixa, então não tinha muitos amigos da escola ali por perto de onde eu morava, mas brincava muito com meus vizinhos. Lembro que tinha um grupo assim que era eu mais uns 4 meninos e a gente brincava muito, brincava de tudo, de tudo. O que você mais gostava? Eu não lembro direito, mas acho que de se esconder, essas brincadeiras assim, daquela de pedrinha, de jogar pedrinha, todo mundo sai correndo. Eu lembro que perto de minha casa tinha um pé de mamona, sabe? Da folha da mamona, e tinha aqueles frutozinhos, não sei se são os frutos, aqueles carocinhos de mamona, a gente fazia guerra com aquilo. Meu Deus, aquilo dói demais, gente, aquilo dói muito. E a gente fazia guerra de mamona um no outro, era muito divertido. A gente brincava, a gente assistia muito televisão também. A gente brincava muito dos desenhos, assim, sabe? Power Rangers, Dragon Ball, essas coisas. Cada um era um. Você é de que ano? Eu sou de 92. De 92.
ser uma criança em 92, você estudava em escola pública ou particular? Particular. Particular. Qual que era a realidade ali naquela época de crianças pretas em escolas particulares aqui em Salvador? Bem difícil. Bem difícil. Eu acho que é uma realidade muito similar assim, a outras do Brasil. Eu acho que Salvador tem esse lugar, né, de esse contingente de pessoas negras maior do que em outros lugares, mas a realidade em si, né, essa desigualdade, esse apartheid, ele é muito declarado em qualquer lugar do Brasil. Talvez aqui fique até mais evidente. Então, dentro dessas escolas, você enxergava isso de uma forma muito nítida também. Eu era sempre o único, né, o único, pouquíssimos, eu mais 2 ou 3 dentro da sala de aula. Sim. Nessa escola, na Cidade Baixa, um pouco menos, porque era particular, mas era um particular mais barato. Sim. Né? Então, tipo, tinham as pessoas, mesmo negras, mesmo não tendo, não sendo classe média, conseguiam fazer um esforço e colocar seus filhos. Eu entrei assim nessas escolas. Sim. Mas meus pais são professores, os dois. Então, depois eu comecei a ser bolsista das escolas que meu pai trabalhava. Então, a realidade era essa, né? Muito dura, muitas piadas, muitas brincadeiras com o cabelo, com a cor, com os personagens negros, né, dos desenhos, das novelas. Então você sempre era o fulaninho da novela que era negro. Né? Nas novelas tinham poucos negros, na sala também, então você tinha que ser aquela pessoa, mesmo você não parecendo nada com ele. É geralmente assim, nada né? Nada a ver, mas só por ser negro também. É você, isso. Então, era assim, era bem complicada, assim, né? Muitas piadas. Até queria te perguntar uma coisa, assim, você já se entendia negro desde pequeno? Sim. Isso nunca foi uma questão? Não. Acho que na periferia, né, no subúrbio, é muito difícil, assim. Eu acho que é possível, mas é muito difícil você não saber, né, que você é negro, morando no subúrbio. Porque, e ainda mais quando eu faço esse caminho, né, de morar no subúrbio e estudar longe dele. Então, né, dá pra ver a diferença. Tá. Não só a diferença em relação à cor da pele e aos traços, mas em relação às realidades de vida, né? Eram completamente diferentes. Gente, totalmente. Isso falando de raça, né? E aí, quando eu parto para a questão da minha sexualidade, aí é um... Você já se entendia uma criança viada? Você identificava, ou as pessoas identificavam em você e falavam... Acho que é porque eles estão fechando agora pro bloco, né? Alguma coisa, eu tô começando a se movimentar. Vai dar certo. Eu vou colocar tudo isso. Vai dar certo. Vai dar certo. Carnaval de Salvador, gente. Carnaval começando aqui, não tem... O carnaval já começa amanhã, né? Já começou, né? Já começou, já tô aqui no pré, né? A data é amanhã. Você se via, ou as pessoas notavam, ou tinha algum tipo de comentário na sua infância, talvez por você ser uma criança viada? Sem dúvida, né? Eu não me identifiquei logo no início, né? Até porque não era uma questão. Não é uma questão, né? Porque quando a gente é criança, a gente só quer ser criança, só quer brincar. Exatamente, não é uma pauta, não é uma demanda nas nossas mentes, né? Então, eu não sabia, eu fui avisado, né? Mas com quantos anos isso começou a acontecer? Muito novo, muito. Quando eu comecei a me expressar, a falar, a caminhar, já veio o aviso. Fora de casa ou dentro de casa? Dentro e fora. Dentro, não minha mãe, meu irmão, até porque meu irmão é menor do que eu, então quando ele veio, eu já fui avisado, já tinha sido avisado, mas de primos, né, de pessoas próximas, de olhares estranhos. Eu lembro muito de proibições, assim, não pode brincar com isso, não pode fazer tal coisa, por que anda assim, por que fala de tal jeito, por que gosta de tal coisa, sabe? Eram sempre uns alertas, assim, talvez até para os meus pais, sabe? Você se cobrava nesses seus trejeitos, ou no falar, ou até escolha de roupa, ou como se portar? Eu sempre fui, sou ainda uma pessoa muito... Sempre me coloquei muito, assim, sabe? Talvez até um pouco intransigente em alguns lugares. Eu acho que vem muito disso, de não aceitar muito o que as pessoas têm a dizer, o que eu sou e o que eu não sou. Então, desde criança, tenho essa lembrança, assim, da minha mente naquele período, assim, de ouvir que não podia e eu questionar isso. Por que não pode? Sabe? Tinha que ter uma resposta do porquê da proibição. Minimamente lógica. Né? Minha mãe sempre falou que eu era uma criança muito inteligente
Então eu não aceitava qualquer resposta, né? Porque não pode brincar de boneca. Por que não pode? Ah, porque é de menina. Por que é de menina? Sabe? E aí vinham uns embates, porque ela não sabia responder, né? Então eu já vinha com esses questionamentos ali desde aquela época. E isso eu nunca silenciei em relação a isso. Mas ali no subconsciente eu tentava disfarçar algumas coisas, sim. De minha voz, eu lembro que, né, quando você é criança tem uma voz fininha, por mais seja sendo homem, mulher, enfim, você tem uma voz, não tem uma voz grossa, né? Isso vem com, enfim. E eu lembro de eu tentar engrossar a minha voz, sabe? Eu lembro de, a perna não pode, homem não pode cruzar a perna. Onde... Sabe? Eu lembro que tinha umas coisas assim, não pode usar rosa, né? O quarto tem que ser assim. Essas coisas eu lembro de, em alguma medida, eu tentar amenizar um pouco, porque sofria, né? Eu sofria com esses comentários, né? Querendo ou não, mesmo me colocando, eu sofria de qualquer forma. Mas quando isso acontecia, por exemplo, em um ambiente que era fora de casa, como a escola ou na rua, você trazia isso para dentro de casa? Levava isso para dentro de casa. Isso é até hoje, assim, coisas que eu trato na terapia, sabe? Eu não me defendia muito. Eu lembro de um momento que eu me defendi na escola, mas geralmente eu não me defendia. Eu tentava entrar na brincadeira para não continuarem, para não continuarem com aquilo. Tentava amenizar, tentava remediar de alguma maneira aquilo ali e levava para casa. Falava, minha mãe, no transporte escolar, na escola falaram isso, isso e isso. E minha mãe não foi de início assim essa pessoa que ia lá me defender muito, não. Até porque ela e meu pai também eram preocupação para eles isso, sabe? Eles tinham esse pensamento homofóbico mesmo na cabeça deles. Então, como é que era? Como é que era, por exemplo, então, você levar para dentro da sua casa uma situação que você tinha passado, principalmente com recorte de sexualidade, mesmo sem ter se assumido, e saber que, de alguma medida, você não ia ser abraçado dentro de casa, e mesmo assim você levava? Era bem difícil, né? Porque você não se sentia acolhido, né? Abraçado pelos seus pais nesse lugar. Até eu não deixava isso também ser uma pauta recorrente exatamente por isso. Por já saber como isso ia ser tratado, não fazia com que isso fosse uma pauta recorrente. Então, às vezes, eu passava por isso e não falava, né? Porque se eu via que eu não ia ser acolhido, pra que falar? Então, eu comecei em algum lugar, em alguma medida, a não falar mais. Qual que é o sentimento que vinha em você? De alguma forma, solidão? Total. Solidão, muita solidão. Muita solidão. Assim, tinham muitos amigos, mas não era eu, né? Então a solidão existe, né? Porque quem tinha um parceiro do lado, né? Quem tinha os amigos do lado, era um Ismael. O Ismael que eu performava. Mas o Ismael real, não tinha ninguém. Porque se eu fosse eu não ia ter o acolhimento dos meus pais, ia ter o bullying dos meus amigos. Você criou esse personagem para ser aceito, para sobreviver e para ser amado, né? Isso, para ser aceito, né? Acho que é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo busca, né? Ser amado, ser aceito, pertencente. Então, eu fazia isso muito nesse lugar de... Era cansativo? Ainda é. Ainda é cansativo, nunca deixou de ser, né? Porque a gente, assim, por mais que eu hoje me ame muito, me aceite, me acolha, meus pais têm outro comportamento completamente diferente. Não sei se a gente vai passar por esse... Vamos passar, pronto, já então vamos chegar aí. Nos próximos capítulos. Eu ainda assim a gente vive muito nesse lugar, né? Seja no meio do trabalho, seja com a pessoa que a gente se relaciona. A gente sempre tenta entregar para as pessoas à nossa volta uma versão da gente que a gente saiba que a gente vai receber em troca o amor, o afeto, o acolhimento, né? Eu faço parte do maior acervo de histórias de saída do armário do mundo. Eu guardei no armário faz 10 anos e a minha história tá aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Compartilha a minha história de todo mundo que tá aqui no canal, com todo mundo que você acha que precisa ouvir essas histórias. Um beijo. Como é que foi a sua adolescência? Assim, você chegou a mudar de escola, você continuou na mesma escola e esses questionamentos que você fazia para você, né, mesmo sobre o que você passava fora de casa, como é que você trazia isso para dentro de casa
e é esse não acolhimento que te trouxe a solidão. Como é que você viveu isso na sua adolescência? Então, mudei muito de escola na minha adolescência, né? Porque, como eu falei, meu pai ele era professor das escolas que eu estudava e eu ia como bolsista, então eu ia pulando de escola em escola. E aí tiveram duas, né? Que marcaram assim bem o ginásio, são escolas católicas aqui de Salvador, então já são mais no centro da cidade, são frequentadas mais por pessoas brancas, bem mais, né? Nas turmas de 40 pessoas, eu mais um negro só. Uhum. Então, eu senti essa... Porque no início eu ainda morava em Piripiri, né? Morava no subúrbio, quando eu vim estudar nessas escolas. E aí eu via essa disparidade, né, de realidades. Eu acho que isso também me ajudou muito a construir um senso crítico sobre a vida. Uhum. De fato, eu falo muito isso, assim, eu e meus primos, a gente fala muito isso. Ver os dois lados todos os dias era tipo, um choque de realidade pra gente. Seus primos estudavam também nessas também escolas? nas mesmas escolas. Meu irmão e meus primos. Meu pai conseguia uns descontos para eles também. Então, minha tia fazia um esforcinho, colocava eles também. Até porque a gente era muito unido, então eles sempre fizeram questão de fazer com que nós fôssemos os melhores amigos. Né? Até porque a realidade do subúrbio para meus pais era muito crítica no lugar da violência, então eles tinham uma preocupação da gente não se misturar com a violência que acontecia naquele lugar que a gente morava, então eles tinham esse cuidado de deixar a gente muito dentro de casa. E minha mãe falou até outro dia pra gente, assim, todos os desenhos e videogames e jogos que tinham a gente comprava pra vocês, porque a gente não queria que vocês saíssem de casa. A proteção era desse tamanho, quase vocês vivendo dentro de um ninho mesmo, né? Assim, ela conseguia fazer esse equilíbrio, assim, a gente tinha nossos vizinhos que a gente brincava na rua mesmo, descalço e jogando bola, fazendo tudo que a gente tinha pra fazer, mas a maior parte do tempo era assim, dentro de casa, estudando e eu brincando com meu irmão e com meus primos e vivendo esses dois lugares, sabe? Então essa dualidade sempre existiu. Em relação à sexualidade, foi muito dura nesse lugar, sabe? Desde o transporte escolar a dentro da escola, ouvindo piadas, bullying. E eu sempre... Eu não tentava esconder muita coisa, sabe? Eu escondia para não sofrer muito, mas não fui aquela criança, aquele adolescente gay que vivia muito preocupado todo o tempo com os trejeitos e com tudo. Então... Mas aí você me traz uma dúvida aqui, porque se seus primos estavam ali também na escola, eles viam essas coisas acontecer com você e conversavam com você? Eu sou o mais velho deles, então tem esse lugar também, né? Eles eram mais novos, então meu irmão e minha prima estavam no jardinzinho lá, entendeu? Sim. Meu primo, que é um ano mais novo que eu, ficava muito naquele lugar de não saber o que fazer, né? Até porque ele também era um menino negro dentro de uma escola branca, e aí se ele sai em minha defesa em algum lugar, é uma outra demanda que ele chama pra ele também, então eu entendo, sabe? Esse lugar dele também. Mas, enfim, foi muito difícil e em algum lugar eu cuido muito bem disso hoje em dia, sabe? Assim, desses traumas que... Viver naquele período foi complicado. Acho que hoje em dia a gente ressignifica muitas coisas. Quando você percebe que a sua sexualidade, né, você entender e você começar a se apaixonar por menininhos, quantos anos isso acontece? Muito novo. O nome de... não sei, eu acho que... Eu já falei isso uma vez? Não sei. O nome de meu irmão é Kaique, porque eu escolhi. E Kaique era o nome do meu primeiro crush. Quem foi isso? Quem era Kaique? Da escola. Conta. Coleguinha da escola. Ele soube disso em algum momento? Ele falava que era um dos meus melhores amigos. Meu melhor amigo foi isso. Mas era, sei lá, talvez meu primeiro crush, que eu era Jardim 2, muito novinho. Então eu já achava ele bonitinho, né? Já achava, tipo, ele interessantezinho. Não no lugar da maldade, nada do tipo, mas... E aí eu convenci meus pais, eu falei, não, já que eu vou ter um irmão, eu escolhi o nome. Aí meu pai queria Gabriel, e por causa de um livro aí, e eu queria Kaique. Aí ficou Kaique e Gabriel. Poxa! Aí, ó, uma homenagem, né? E assim, aí tive vários crushes, né? Vários e vários ao longo dessa infância, adolescência, coleguinhas de transporte, coleguinhas da escola.
Personagens da TV, sei lá. Personagens da TV, de novela, de tudo. Tive vários, tive vários. Quando isso acontecia, né, de você pensar com afeto numa pessoa, num cara, numa pessoa, gerava conflitos? Gerava. Você em algum momento se forçou a gostar de mulheres? Eu acho que me forçar a gostar, não. Mas a me relacionar, mesmo não gostando. Sabia que Eu não entendi. Você se relacionou com mulheres? Me relacionei, assim, de beijar. Não cheguei a fazer sexo com mulheres, nunca fiz. Mas já fiquei, já beijei, já disse que era apaixonado, sem ser. Já disse, você é afim de... Todo mundo tinha que ser afim de alguém, né? Você é afim de quem, Ismael? Né? Tinha listas na minha escola, eu lembro, assim, que fulano é afim de fulano, né? Pra ver se o match acontecia. E eu falava que era afim de várias meninas, mas nesse lugar de não realmente gostar, sabe? Eu me forçava a me relacionar nesse lugar de... Tá, vocês querem que eu preciso gostar de alguém? Pronto, é fulana. Resolvido. Mas de gostar de fato, nunca me apaixonei, nem gostei de meninas, nunca nem me forcei a isso. Eu acho que é isso. Esse lugar do afeto, do desejo, eu entendi muito cedo. Entendi que não tinha outro caminho. Não sei porquê, mas entendi que não adiantava o quanto eu conversasse comigo mesmo, isso não ia mudar. Era eu. E sabe uma coisa que é interessante? Você interpretava para os seus pais, na escola, mas com você mesmo, você não negociava, não. Fingir ou mentir para você mesmo, né? Isso, exatamente. Não sei se foi alguma proteção divina, não sei o que foi, não sei se eu já vim com essa bagagem também, acredito muito nisso. Mas eu não negociava comigo mesmo, assim, de... Eu sou uma pessoa que sempre tive muitas conversas, eu e eu mesmo, sabe? Assim, de por que essa coisa está acontecendo com você? E quais caminhos você vai encontrar para solucionar isso? Então, quando eu pensava nessa situação, na minha sexualidade, e via que era isso, então para mim não tinha negócio mesmo, sabe? Não tinha como negociar isso comigo mesmo. A não ser que eu quisesse viver uma vida de... porque assim, eu já entendia que eu estava mentindo pro outro, sabe? Então não tinha como fazer o caminho inverso para mim mesmo. Sim, sim. Então você beijou mulheres, e quando você beijou mulheres, você teve praticamente uma certeza que você gostava, era de cara. Quando essa certeza veio, quando que você conseguiu dar o seu primeiro beijo em um outro cara? Beijar mulheres não foi a prova pra mim, assim. Eu já sabia antes de beijar. Eu já beijei sabendo que eu não ia gostar, sabe? Não era uma questão pra mim. E não gostar desse lugar, sabe? Não é o que eu quero pra me relacionar afetivamente. Porque beijo pra mim é beijo, sabe? Eu beijo minhas amigas hoje em dia, continuo beijando, mas num lugar que é bom, porque fisicamente é bom. Mas não no lugar de, eu quero beijar e quero ter algo além com elas. Então, pra mim, isso não foi essa prova. E aí, o primeiro cara que eu beijei, esses coleguinhas que eu falei pra você, lá da minha rua, do subúrbio de Piripiri, a gente tinha umas brincadeirinhas. Minha mãe pegou várias vezes, assim. Eu lembro de uma vez que a gente eu não sei o que a gente fazia, assim, mas a gente se beijava, eu acho. Eu acho que era um beijo aquilo, né? Porque a gente era muito novo. E minha mãe pegou. E muitas vezes eu acho que até como uma reprodução do que via, mas sem entender do que é que estava acontecendo ali. Até porque você é muito bombardeado quando jovem, né? Sendo gay ou não sendo gay, os homens são muito bombardeados nesse lugar da necessidade de provar a sexualidade, né? De se contato com a sexualidade muito cedo e de você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que... Ou parente perguntando, e as namoradinhas, enquanto você só tá querendo brincar, entendeu? Você tem 5 anos de idade, 7 anos de idade, sabe? Fulaninha vai namorar com fulaninho quando crescer. Então, a gente é muito estimulado a isso o tempo todo, desde muito novo, e isso só adoece a gente, né? Então, é isso. Quando a gente começava a fazer alguma coisa ali que eu não lembro de fato o que era, mas, sei lá, esses beijinhos, essas carícias e tal... E aí minha mãe pegava, nossa, eu lembro de uma vez que ela pegou e falou, vamos ficar os 4 aqui, eu vou chamar a mãe de todo mundo pra conversar, não sei o que, nesse lugar que não fosse um crime, sabe? Assim, meu Deus do céu, cometeram o maior crime da humanidade vocês agora. Hoje em dia todos dizem que são héteros, né? Estão vivendo suas vidas aí.
Tá? Só eu que me Até que- assumi. Mas é isso, quando você tem a consciência mesmo que aquilo, ou aquele beijo, é de fato o que você está querendo fazer, é geralmente, sei lá, na adolescência, e aí vem realmente essa primeira paixão, esse primeiro amor. Quando isso acontece de fato, é quando você, de fato, faz um contrato com você mesmo e fala, bom, daqui para frente eu vou viver a minha verdade. Sim. E isso, de fato, foi acontecendo enquanto você estava na escola ou isso aconteceu depois? Na escola. Meu primeiro namorado eu tava na escola. Foi 2009, eu acho. Ó, como a gente se conheceu. A gente era da mesma comunidade no Orkut de fãs de Beyoncé de Salvador. Ó, Beyoncé sempre pautando a nossa vida aí, viu? E aí tinham encontros desses fãs de Salvador. Inclusive foi quando eu conheci muitos meus amigos. Cleiton, Gabriel, Igor, várias outras pessoas. E conheci um rapaz. E aí a gente começou a se contactar e tal, MSN na época, SMS. E aí a gente começou a ficar e foi meu primeiro namorado. E esse seu primeiro namorado você levou pra casa, você levou pra família, você mesmo... Mas pera, você levou... Foi uma revolução. Foi uma revolução. Você chegou e já falou, é meu namorado. Mais ou menos. Assim, quando eu comecei a namorar, eu comecei a sair muito. A estar muito fora de casa. Eu morava no subúrbio, ele morava do outro lado de Salvador. Esse namorado, eu comecei a sair muito, né? Minha mãe começou a estranhar, tá saindo muito. Eu saía já com meus amigos da escola e tal, mas não tanto, né? Queria dormir fora, queria passar a noite fora. Aí ela estranhou. E aí, vendo as questões, né? Os questionamentos e tal. Eu já tinha, nesse período aí, quando eu tive meu primeiro namorado, eu já tinha me assumido. Não casou uma coisa. Não com a casou. outra, Então, antes você já tinha falado. Já tinha. Em que momento que isso aconteceu e quem tava? Você se assumiu pro seu pai, pra sua mãe? Você se assumiu, fez uma reunião? Me leva pra essa cena. Como assim? Foi uma cena de novela, de filme. Uma cena bem engraçada, inclusive. Minha mãe ia sair pra viajar com o namorado, tava tudo certo. Eu já tava muito naquele lugar, assim... Eu tinha 17 anos, então queria beijar, queria transar. Tava muito afoito pra isso. Os hormônios, né, gente? Os hormônios da adolescência. E aí minha mãe ia viajar, tava tudo pronto. Eu falei, pronto, é agora. É agora que eu vou chamar algum amiguinho, alguém pra vir aqui pra casa e tal. E aí tinha um menino, um cara que morava lá perto de casa. Era da minha idade, e aí a gente conversando por SMS. Eu falei, minha mãe vai sair tal hora. Quando ela sair, você vem e tal, combinando tudo. E minha mãe sai com o namorado dela. E aí ele chega, o menino. E aí eu dei uma arrumadinha na casa, porque a casa tava bagunçada e tal. Ele chega e a gente começa a conversar, assim, no sofá da casa. E aí a gente tá conversando, a gente subiu pro meu quarto. Era uma casa de 2 andares, a gente subiu pro meu quarto. Quando a gente subiu, eu ouço o barulho do portão. Ai, meu Deus! Eu ouvi o barulho do portão. E aí eu falei, meu Deus do céu, minha mãe. Aí o que eu fiz? Vocês lá no meio do trabalho. Não, a gente não tava no meio, não. A gente tava só... A gente subiu só e meio que continuou conversando. Gente, que anjo da guarda que salva, viu? Porque ainda bem que você não tinha começado a fazer nada. E eu acho que minha mãe tava sem chave. Então só eu podia abrir a casa pra ela. Então teve essas ajudas aí. E aí, quando eu vi essa cena acontecendo, eu falei, eu não tô pronto pra isso ainda. Até porque eram muitas pressões ali, minha mãe perguntando, meu pai questionando e tal. Porque era uma pessoa que não frequentava a sua casa, então não tinha como você falar que era um amigo que estava indo visitar. Não tinha. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu não tô pronto. Peguei ele e tranquei ele no guarda-roupa. Ele entrou no armário mesmo. Coloquei ele no guarda-roupa. Era um guarda-roupa, tinha aqueles guarda-roupa embutidos, sabe? Tinha lá em casa, ele era meio vazado, então ele ia morrer de asfixiado lá. Então, entra aí, eu vou ver o que é que eu faço. Aí desci, abri a porta pra minha mãe e fingi que nada estava acontecendo. Fingi que nada estava acontecendo, minha mãe entrou e tal, poxa. Ela ia viajar de ferry, que é um ferry boat, é um barco aqui, né, que faz o translado pra ilha de Taparica, aqui em Salvador. E aí ela falou, o ferry parou, teve algum problema, a gente não vai conseguir viajar hoje. Eu falei, meu Deus! E aí pronto, minha mãe começa a andar pela casa, e aí ela começou a estranhar a casa arrumada. Eu não era um menino que arrumava muita casa, preguiçoso pra caramba. Não era um menino que arrumava muita casa, ela começou a estranhar e me olhar, estranhar. Aí ela, quem tá aqui? Quem esteve aqui? Na verdade, ela perguntou. Não é ninguém, minha mãe, gente, tá viajando? Aí ela, não, teve alguém aqui.
a casa tá muito arrumada. Mãe, E aí, mãe assim, sempre aí sabe, eu gente. meio que Mãe assim, não gente, é. não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. E ela me questionando, me pressionando. Isso, o menino lá já 12 horas. Tipo, mentira, né? Tipo isso. Mentira, 12, mas uns bons minutos. Aham. E aí, aí ela me questionando, né, me pressionando muito. Aí eu falei, lembra aquela pergunta que você já me fez algumas vezes? Pois é, aí ela, que você é gay. Ela já tinha me feito essa pergunta, né? Tava sendo um debate ali no fim da minha adolescência. E você sempre negando ou não? Negando, desconversando muito. Por que você negava? Por conta desse lugar mesmo, sabe? Na minha adolescência eu tinha comprado esse papel de fingir que não era gay, sabe? Tanto na escola, porque nessa última escola eu sofri muito homofobia, muito assim, racismo e homofobia de uma forma bem pesada. E então eu vesti mesmo essa capa e disse, não vou me assumir por agora pra ninguém. É, porque imagina você sofrer dentro da escola e ter um sofrimento ainda dentro de casa. Onde ia ser seu lugar seguro? Dentro de mim. Era só esse lugar mesmo. E então, aí ela falou, ela questionou isso, me perguntou se era isso, eu falei assim, é isso, sou gay. Aí pronto, ela chorou, eu chorei. Ela chorou nesse lugar assim de lamento, sabe? De tristeza, não foi de raiva, não foi de repulsa, sabe? Nesse lugar. E o seu choro veio de onde? Eu não chorei. Você não chorou? Não chorei. Foi ela que chorou? Foi ela que chorei. Foi ela que chorou. E vê-la chorar, sabendo que você estava sendo sincero com ela, de tanto tempo ela te pedindo essa sinceridade, e a pessoa estava lá. Como é que você fez? E aí, né, primeiro eu respondi essa pergunta a ela, né, e depois eu falei pra ela que tá, é isso. E você perguntou se tinha ouvido alguém aqui. Veio, e ainda está aqui. Aí ela entendeu o que estava acontecendo. E aí, nesse momento, ela foi legal, assim. Ela pegou, ela e a namorada dela saíram, foram na casa de minha avó, que era muito perto. Nesse momento, o menino foi embora. Eu falei, depois a gente conversa, tudo certo. Vá na paz, que agora não é o momento pra nada. Sim. E aí foi isso. E aí foi assim que eu saí do armário, que eu me assumi, tirei ele do armário também. Sim. Morrendo de que ele tava pingando de calor, lembro muito disso. E assim, ele é uma pessoa que não estava fazendo parte da sua vida naquele formalmente. momento, mas conseguiu compreender que era um momento muito delicado para você, né? Até porque também deveria ser pra ele, né? Ele não era assumido também na época, pelo que eu lembro, então... Teve essa conversa com seu pai também? Tive. Com meu pai foi muito melhor, inclusive. Como é que foi? Porque minha mãe já sabia, né? Então, aí ficou naquela, seu pai precisa saber. Ela mesmo não contou pra ele? Não, porque eu pedi. Eu falei, na verdade eu pedi pra ela não falar pra ninguém. Eu falei que eu que tinha que falar pras pessoas. Até pras minhas tias, pra minha avó, eu falei, eu que tenho que falar. É algo meu e eu que tenho que falar. Você quis contar pra todas as pessoas que faziam parte do seu laço afetivo. E eu criar esse filtro, sabe? Eu acho que esse direito era meu. E eu que tinha que criar esse filtro de quem deveria saber. Aí, em um determinado momento, eu me permitia ela falar pra minha avó e minhas tias, até pra ela ter um apoio ali, um suporte nesse lugar. E até porque eu sabia que elas iam influenciar positivamente minha mãe, porque a minha avó sempre foi muito mente aberta em relação a tudo, muito instruída. Você acha que, de alguma forma, a certa resistência que a sua mãe teve ali nessa pequena conversa que vocês tiveram ali, tinha alguma relação com criação ou religião? Eu acho que... Porque da onde vinha essa resistência? Eu acho que mais da sociedade mesmo, porque a família de minha mãe era uma família muito aberta a tudo, assim, sabe? Elas tinham muitos amigos gays, tinham parentes, né? Primos e primas. Então você não é o primeiro da família? Não, da família maior não, da família de minha avó até os netos, sim. Eu fui o primeiro primo, o primeiro neto, o primeiro filho, sobrinho a se assumir. Antes, inclusive, do que um primo mais velho do que eu. Então, eu acho que veio muito desse lugar da sociedade mesmo, sabe? Esse preconceito da sociedade que ela termina internalizando. Exatamente. E aí você vai e encontra seu pai em que contexto e como é que você preparou ele? Você não escondeu ninguém no armário, né? Não. Eu não preparei, assim. Marcou-se uma conversa. Ele ia muito lá em casa, né? Pra conversar sobre tudo da nossa vida. E aí ele sentou, eu lembro exatamente. A gente tava sentado no sofá, na sala. E aí eu falei que era gay.
não lembro exatamente minha fala, mas eu lembro da fala dele. Ele falou que ele tinha muitos amigos, meu pai era professor de universidade, já de alunos adolescentes, né? Minha mãe ensinou sempre a criança, e meu pai Uhum. a adolescentes. E aí ele falou, se eu tenho muitos amigos gays, eu tenho alunos, e eu amo todo mundo porque eu deixaria de amar meu filho. Nossa, meu Deus. É. Meu E aí Deus. isso me marcou muito, assim. Eu acho, Ismael, que não tem como não falar sobre um assunto aqui que para mim também é muito importante, que é Beyoncé. Ah, E eu, isso e foi eu, de novo, eu amo. Ah, e eu sou fã da Beyoncé desde Destiny Child, desde a primeira formação. E eu sei o quanto que a imagem dessa mulher e o poder que ela tem para a nossa comunidade preta, ela foi formadora da minha essência, do meu caráter e até das qualidades das coisas que eu faço. Eu queria que você falasse um pouco o quanto que ela é importante para você, não só a partir daquele grupo no Orkut que você conheceu, o Boyzinho, mas para a vida, assim, né? não tá preparado essa pergunta não, gente. Oxente. É, Beyoncé, né? Eu lembro assim, adolescente, nesse lugar, né, de me sentindo muito só, esse lugar da solidão que eu falei, né? Por não me sentir acolhido, por não me sentir pertencente em nenhum âmbito racial, nem em relação à minha sexualidade. E as divas, elas têm esse lugar um pouco, né, materno quase, né, por mais longe que elas estejam da gente, por mais que algumas pessoas não entendam, sei lá, eu hoje, um homem com 32 anos, consigo entender plenamente o que passava na minha cabeça quando eu me dedicava a minha tarde inteira ouvindo Beyoncé, ou dançando o clipe na frente da TV com meu irmão, Uhum. aprendendo coreografia, ou passando horas com meus amigos, ouvindo e falando dela. Era muito nesse lugar, sabe, de me sentir pertencente a algum mundo de alguma forma, sabe? Porque em algum lugar ela unia muitas pessoas, né? Nessas comunidades, nos fóruns, nas MySpace. Então, ela unia pessoas parecidas comigo, né? Em algum lugar. Geralmente os fãs de Beyoncé eram homens gays negros, né? Uhum. Então, isso em muitos lugares me nutria. E em relação a referências mesmo, né? Naquela época a gente ainda é, mas naquela época muito mais, a gente era muito pobre de referências, né? De pessoas de ídolos que a gente pudesse, ídolos no mainstream que eu falo, né? Porque os Uhum. artistas negros sempre estiveram aí, mas no mainstream em que a gente se sentisse parecido, que a gente entendesse as referências, que a gente visse e se identificasse. E ela Sim. vem muito com tudo isso desde sempre, né? Eu falo muito, né? Eu trabalho falando de música, entretenimento, e eu falo que a pauta racial Beyoncé não trouxe só no Lemonade, sabe? Pois é, gente, é isso aí. Eu acho que ela colocar em cima de um palco, sei lá em 2006, um balé quase totalmente negro, de mulheres e homens, com uma dança que fala da nossa dança, sabe? A nossa Uhum. linguagem ali em cima do palco. Uma banda praticamente formada só de mulheres negras também. A identidade visual, a roupa, as músicas, os feats, tudo era preto ali em cima daquele palco. Uhum. Então, se isso não é se posicionar como mulher negra no mundo, eu não sei o que é, né? Uhum. Então, isso sempre me tocou muito, sabe? Enquanto os jovens gays, né, nas boates, nos fóruns e tudo mais, ainda usavam as loiras, né, as cantoras brancas do pop e da música brasileira, quando aparecem essas divas, né, a gente se sente confortado, né, falar, é isso aí. É isso. E eu acho que é mais foda, assim, é que o roteirista da sua vida, ele trabalhou muito bem, assim, porque imagina que você respirou o mesmo ar, no mesmo espaço e viu Beyoncé de perto. Agora, isso já fui em 2 shows dela antes disso, né, Sim. mas assim, o que aconteceu em Salvador, acho que Os foi shows do Brasil. isso, já fui Eu nesses fui dois nos shows. shows dela aqui também. E aí, mas o que aconteceu em dezembro de 2023 Isso. foi surreal, assim, surreal. E é isso. Primeiro que muitos dos que estavam na comunidade, dos fãs de Beyoncé Salvador, estavam lá. Então Daquela época do Orkut. isso Ó, já me me arrepio. tocou, assim, num lugar, tipo, olhava pros lados e falava, não, que louco isso. E E é antes dela isso. aparecer, tá? Sobrevivemos, estamos felizes e tava lá. Não é Aham, isso? aham. E assim, antes da gente saber que ela tava lá, só de estarmos todos juntos numa festa patrocinada e bancada por ela, sabe? Uhum. E a festa aconteceu
na Boca do Rio, né? Um bairro periférico daqui de Salvador. O espaço em que aconteceu é um espaço da prefeitura, mas o bairro em que esse espaço está é um espaço periférico, negro. Então, ver isso acontecendo nesse lugar foi uma festa de graça, né? As pessoas tinham que se inscrever e tal. Então, ver muita gente ali que nunca poderia pagar para ir no show de Beyoncé, talvez nunca possa pagar para ir no show de Beyoncé, estando lá, nossa, foi lindo demais. Quando ela entrou, o que você sentiu? Você tava onde? Com quem? Quando ela entrou, amigo, eu tava... Ó, quando eu percebi que ela entrou, eu tava perto de meus amigos. Mas eles estavam um pouquinho longe da frente do palco. Eu falei, não. Larguei todo mundo e fui pra grade, assim. Saí meio que cavando, assim, espaço. E fui pra grade e queria ver aquilo ali, sabe? Aí eu gravei um pouco, fiz uma live, na verdade, no Instagram. Eu falei, ó, vocês precisam ver isso aqui também. Eu assisti essa live. Sério? Gravei a live, assim. Eu tava tremendo. no Egito. Sério? E aí eu falei, aí no meio da live eu falei, não, peraí, eu preciso ver isso com os meus olhos. Sabe, eu desliguei a live, salvei, e aí via, né, ela ali, eu falava, velho, você tá aqui, né, tipo, eu consumo tanto você me nutro em tantos lugares, eu estudo tanto sobre você, você tá aqui na minha frente, sabe, eu ficava me dizendo isso, sabe, tipo, é real, é real, é real, é real, é real. E a gente tá falando de lembranças, e agora eu quero que você me traga as fotos que você separou e me conte um pouco sobre essas histórias. Então, me fala aí sobre a primeira foto que você separou, mostra ela aqui pra câmera. Ó, separei, deixa eu aumentar aqui o brilho do celular. Sim. O que a gente tá vendo aqui? Aí, tá vendo um Ismael muito novinho. Eu tenho os mesmos olhinhos, eu acho. Né? Eu tenho meio a bochecha também. Um Ismael que você tava vivendo, sabe? Os primeiros anos da vida. Eu acho que deveria ter 2, 3 anos aí. Tem um monte de criança em volta. Era um aniversário. Era um aniversário? Assim, eu acho. E aí tinha muita gente, né? E era um Ismael espontâneo, um Ismael feliz, um Ismael que era, sem precisar se moldar nada, porque ele não sabia que precisaria se moldar, né? Para sobreviver, para viver, para ser feliz, para ser amado, para ser aceito. É isso. Essa criança, você carrega ela com você? Tô resgatando essa criança. Porque é difícil, né? As próximas fotos eu vou falar um pouco disso, mas tô resgatando um pouco essa criança, porque eu sinto falta dela, assim, dessa espontaneidade, sabe? Até porque eu sou virginiano. Então, virginianos... Minha irmã é virginiana. Oh, é mais difícil ser virginiano, assim. Acho que a pessoa que mais sofre com o virginiano é o próprio virginiano. Sim. Porque a gente se cobra num lugar assim, sabe? Ainda mais sendo preto, gay, virginiano. Eu falo, porra. Eu só quero um descanso, né? É quase mais uma minoria, assim, sabe? Pra carregar nas costas. Sim. E é muito isso, porque a gente se cobra muito nesse lugar de... Quando as pessoas falam, né? Virginiano é perfeito, né? Esse lugar do perfeccionismo, tem que estar tudo perfeito no lugar da organização. Eu acho que é muito nesse lugar. O que o virginiano não gosta, na verdade, é de não ser amado. É de não ser aceito. É de ouvir que aquilo que ele fez não foi bom, mas não porque ele quer ser perfeito, mas porque ele quer ser aceito, sabe? Então, por isso que a gente não erra. Por isso que a gente não quer errar. Por isso que Beyoncé não erra, sabe? Porque ela sabe o peso que vai ter se ela errar, sabe? Então, e o peso de você mesmo pelo erro. Interna, exatamente. Então, e a segunda foto? A segunda, essa aqui, um pouquinho mais velha. Acho que esse aniversário, esse aniversário foi meu. Esse aqui, eu e minha avó. A sua avó, né? Materna. A que fez 90 anos. Que é médium, nível hard. Fala um pouco dessa sua festa. Meu aniversário de Chico Bento. Aniversário de Chico Bento, dá pra ver lá atrás, eu acho. Meu pai que amava Chico Bento. E aí, eu lembro, sei lá, acho que eu escolheria qualquer outro personagem pra ser da minha festa, mas ele queria Chico Bento. Eu lembro disso, não sei porquê, eu era muito novo pra lembrar disso. E aqui ainda tem um Ismael espontâneo, sabe? Mas um Ismael que já começa a ser moldado, sabe? Pelas pessoas, pelo meio. Um Ismael que... Não sei se eu já queria agradar as pessoas aqui, mas que... É isso, eu já comecei a meio que ser moldado aqui para ser bem visto, para ser aceito. Acho que meus pais, eles tinham muito essa preocupação, sabe?
eles tinham uma consciência de como Salvador funciona, de como o Brasil é racista. Então eles tinham muita preocupação comigo, com meu irmão, da gente não... Enfim, né, as pessoas falam, dá errado, mas eu não concordo com essa expressão, mas da gente não ser feliz. Sim. Sabe? Eu acho que ter dignidade. O que me chama a atenção nessa sua foto é a presença da sua avó, novamente. Sim. Não. E eu quero entender essa sua relação hoje, Ismael, adulto. Qual que é a sua relação de amizade com a sua avó? E o que, do que você aprende hoje, você consegue passar para ela? Porque é isso, a gente vive aprendendo. E eu acho que ela é tão presente desde o começo dessa nossa entrevista que deve existir algumas trocas aí, né? Total, assim. Ela, na verdade, assim, nos últimos anos eu tenho visualizado muito a minha família, assim, num lugar muito mais humano, sabe? Eu acho que a gente aprende, né? Até por conta de como as coisas são formatadas pra gente. Pai com papel de pai, mãe com papel de mãe, vó com papel de vó, e eu enxergava muito assim, parecia que a gente, às vezes a gente parece que a gente vive nossa vida vendo um filme, sabe? E quando eu ia, sei lá, acho que a partir dos meus 30, eu tenho 32 hoje, eu quis entrar nessa narrativa, sabe? De ver as pessoas como pessoas, sabe? Eu via os erros de minha mãe ou de minha avó num lugar desproporcional, sabe? Eu agigantava os erros dela. Como assim minha mãe errar nesse lugar comigo, que sou filho? Como assim minha avó errar nesse lugar com fulano que é não sei o que lá pra ela? Quando eu comecei a humanizar cada vez mais essas pessoas, sabe? A dizer, não, minha mãe, eu erro pra caramba. Por que ela não pode errar também, sabe? Porque ela é mãe, ela vai, sabe? Assim, eu acho que tudo, né? Não existe um curso para ser mãe, para ser avó. Não existe nada, sabe? Então, meus primos agora fizeram santo, por exemplo, e aí minha avó continua sendo espírita, minha mãe continua sendo espírita, e aí minha avó veio com uns questionamentos, né? Por ignorância mesmo, né? Minha avó tem 90 anos. Ismael, pra que fazer isso? Pra que fazer aquilo? Pra que raspar a cabeça? Eu sentei um dia com ela no quarto dela. Falei, minha avó, sabe todas os dogmas e ritos que seguem-se nas religiões cristãs, né? Não tem a hóstia lá que você precisa na missa. No espiritismo não precisa sentar numa mesa para todo mundo fazer a mesa mediúnica. Não tem, cada um tem seus passos e é respeitado, é muito bem aceito. Eu expliquei para ela por que não é bem aceito. Os ritos das outras religiões, principalmente as religiões de matriz africana. Que legal, você sentou com ela para conversar. E ela entendeu. O mais legal foi isso. Ela entendeu, respeitou, sabe? Muito nesse lugar. Ela sempre tem uma escuta muito aberta, né? O primeiro livro que eu li sobre pauta racial foi o da Neuza Santos Souza, O Tornar-se Negro. E eu li esse livro, a gente leu na pandemia lá em casa, em voz alta. A gente leu o livro todo, a gente fazia sessões lendo. Era eu, minha mãe, minha avó, minha tia que estava morando com a gente e meu irmão. E aí minha avó ia entendendo tudo, sabe? A gente ia debatendo o livro todo, então entendendo a atualidade, o mundo, sabe? Entendendo, poxa, meu pai era racista, por isso, né? Sabe? Ela fazendo essas reflexões atuais. No aniversário dela desse ano de 90 anos, todo mundo discursou e eu falei muito sobre isso, sabe? Porque as pessoas veem minha avó nesse lugar muito santificado, né? Até por ser médio e tudo mais. E eu falei, poxa, existe essa Zauri é o nome dela. Mas existe a Zauri humana, sabe? A Zauri que está disposta a evoluir com o tempo. A Zauri que é contra todos os preconceitos, sabe? E que se ela for preconceituosa, ela admite e procura mudança com 90 anos. E, enfim, ela é incrível, assim. Com erros e acertos, ela é uma pessoa legal. Foda. Que foda. E a terceira foto? A terceira foto, essa aqui. Com a outra avó, de parte de pai. Eu tô um pouco mais velho aí. Isso foi um aniversário meu. Aniversário no McDonald's, gente. Meu pai que fez esse aniversário. E aí, a minha avó paterna, né? Esse aqui, todo formalzinho, né? Tipo, tô de gravata. De gravata, gente. Camisa. Como assim? Conta, como tá dessa festa? E aí... Acho foda isso aqui. E aí, classe social, maluquice. E aí, eu acho que aqui já é um Ismael já... Assim, acho que tem um pouco de mim aqui, sabe? Essa gravata do Piu Piu. Não dá pra ver aqui, mas a gravata do Piu Piu, toda estampada com Piu Piu. Um relógio todo colorido também, porque a foto tá em preto e branco. Mas aqui já tinha o Ismael tentando se enquadrar um pouco mais, sabe? O Ismael tentando ser aceito, o Ismael... Que aqui eu já vejo que eu perdi um pouco do brilho que eu tinha. Eu era uma criança
espontânea no nível, assim, eu tinha uma veia artística tão pulsante dentro de mim. Eu lembro que eu criava pecinhas com meus primos e tal. Pecinha, se diz peça de teatro, essas coisas? Em casa, assim, com meus primos, a gente... eu fazia, muito novinho, assim, fazia roteiro, dizia, você vai ser tal coisa, você vai ser tal coisa, fala, vai ser essa. A gente se apresentava no Dia das Mães, sabe? Eu lembro que eu tinha um ajudante que trabalhava lá em casa e que minha mãe, que ela fazia balé. E ela começou a me ensinar uns passos, assim, minha mãe ficou puta, né? Criança. E aí ficou puta e tal. Eu tinha essa veia artística muito pulsante, assim, era muito espontâneo. Uma criança muito viada. Muito, 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 assim. Gostava de Power Ranger Rosa, gostava só das personagens femininas. Nos jogos eu era sempre a mulher. Era assim. E aí, tipo, a homofobia foi podando essa veia artística que eu tinha, sabe? Esse amor que eu tinha por ser solar, por ser espontâneo, por ser... E aqui nessa foto eu vejo esse Ismael mais, sabe, já mais contido, sabe, mais engessado. E com o passar do tempo, inclusive eu falo muito isso, inclusive quando eu me assumo, eu me enrijeço ainda mais. O que seria o oposto, na real, né? Porque aí, de fato, você não teria mais essas amarras impostas pela sociedade, porque você teria se aceito. Mas você... Aí eu vou trazer muito de uma vivência minha. Que deve ser muito parecida com a minha. Que é para ser aceito, inclusive, entre o meio gay. Aí a gente está falando exatamente de uma letrinha da comunidade. Porque senão você não tem acesso ao afeto. Exato. Essa é a questão. Exatamente essa é a questão. É por esse motivo que, pós eu me assumir, eu me enrijeço mais. E deu certo? Aceito. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Deu certo, é muito complexo isso, porque é aquele afeto naquele lugar, né, também pré-determinado, né, aquele afeto no lugar do fetiche, porque eu sou negro, né, eu sou gay, mas também sou negro. Então, nesse lugar do fetiche, do negro viril, então tem que ter um comportamento... Da sexualização do seu próprio corpo. Exatamente. Que de alguma forma a gente, por algum momento, a gente até aceita, porque a gente não quer ficar sozinho e também quer aproveitar daquela sexualização, mas em todos os outros momentos e o que tem para além disso? Exatamente. Inclusive, eu acho que muitos de nós, eu não sei se eu passei por isso, se não lembro nitidamente, porque se eu passei foi muito rápido, de acreditar de fato que esse era o meu papel, sabe? De acreditar de fato que essa era dessa forma que funcionava para pessoas como eu, sabe? Então, já que é assim, já que o mundo, cada um tem o seu papel, e esse é o meu, né, de ser esse homem negro gay que precisa desempenhar, interpretar dessa forma, e assim eu vou receber afeto, já que o jogo é assim, vamos jogar. Então, eu já vi muito isso com caras que eu já me relacionei, caras negros que eu já me relacionei, por exemplo, na conversa ali, ver nitidamente que aquele cara internalizou para ele que ele só tem esse papel, sabe? Já ouvi de muitos homens negros que eu me relacionei que ele só queria sexo. E aí quando eu ia conversando um pouquinho mais, assim, ele ia abrindo, né, o porquê que ele só queria sexo. E foi muito nesse lugar, sabe, de, em alguma medida, em algum tempo da história dele, ele internalizou o que a sociedade disse para ele. Assim como você durante o período. E como é que você se desprendeu disso? Eu acho que foi muito me letrando racialmente, sabe? Entendendo como as coisas funcionam, me relacionando e me cercando de pessoas parecidas comigo cada vez mais, porque eu fui esse Ismael criado nessas escolas particulares também. Então tem esse choque, né? Eu saio dessa adolescência vivendo com muita gente branca nas escolas, e aí quando eu viro um homem adulto, eu preciso me descolar um pouco disso, porque senão eu vou adoecer ainda mais. Mas, inclusive, os seus afetos, os começos de afetos foram com pessoas brancas também ou não? Não, meu primeiro namorado foi um homem... Meus namorados foram negros, os primeiros. Já me relacionei com um homem branco, mas meus primeiros namorados foram... Eu corto essa parte que ele me Não precisa cortar. Tô brincando. Meus primeiros namorados foram homens negros. E... muito nesse lugar também, porque é muito complexo tudo isso, né? Não é como o Twitter fala, né? Tipo, a pessoa fica só com branca, fica só com preta, palmiteira, não é bem assim, né? Pra mim, pelo menos, não foi. Então, eu tinha esse lugar, né, de acreditar, talvez, que o branco fosse o padrão de beleza, por conta dessas vivências nessas escolas, nesse mundo muito branco, soteropolitana, essa elite soteropolitana que é perversa,
mas ao mesmo tempo tinha meus pais, que enalteciam a cultura negra dentro de casa de uma forma muito forte, muito intensa, sabe? Meu pai só se relacionou com homens, mulheres negras, minha mãe só se relacionou com homens negros, e não num lugar de falar, né? Na oralidade, dizer, eu preciso me relacionar, mas sempre enaltecendo, sabe? Meu pai sempre enalteceu muito as mulheres que ele se relacionou. Lá em casa se ouviu muito música negra, e é por isso que eu amo música negra. Então, é isso. Então, tinha essa dualidade, assim, em determinado momento. E aí, quando eu me letro racialmente, começo a me letrar, porque eu acho que é um processo eterno, assim, porque nossas mentes foram colonizadas de uma forma tão perversa, né, que eu acho que pra gente se curar de tudo isso, talvez seja a eternidade, assim, né? Tipo, pra eu reconstruir minha autoestima, pra eu, enfim, reconstruir essa humanidade 100%, ainda mais lutando contra a sociedade. É difícil, né, amigo? Não é assim da noite pro dia, nem vai ser. Eu amei a nossa entrevista. Eu acho que eu pude conhecer, inclusive, muito mais de você e a sua sensibilidade, inclusive esse seu amor pela sua família, pela sua avó, e seu olho brilha quando você fala sobre eles. Assim, eu acho que muito do que você faz é para mostrar para eles também, assim, quem é esse Ismael que se tornou, né? Graças a toda essa criação, graças a todo esse afeto. Então, te agradeço por participar do Guardiã Armário. E como é que foi para você? Foi tudo. Foi lindo, emocionante. Vários momentos eu emocionei, de verdade. E histórias assim, a gente sabe que não servem só para inspirar nesse lugar motivacional que é de internet, né? Mas eu acho que se tivessem quadros como esse, lá naquela época em que a gente se assumiu, quando a gente era adolescente, criança, faria toda a diferença para nossa existência, né? Para nossa trajetória. Então, não ia ter aquele sentimento de solidão, né? Total, exatamente. E espero que muitos meninos, homens negros assistam cada vez mais o seu canal, vejam esse quadro e é isso. Internalizem que eles não estão sozinhos. Eu sei que mesmo a gente falando, mesmo a existência desse quadro, essa solidão ela é um pouco, né, difícil de lidar, de gerenciar, mas é isso. Em algum lugar perto de você tem alguém com uma história bem similar também. E pelo que você deixou claro aqui, né, o tempo é o nosso melhor amigo, né? Sem dúvida, sem dúvida. O tempo e o conhecimento são os nossos melhores amigos. Obrigado. Obrigado. Valeu.